E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha, diretamente de Piracicaba, aqui nos estúdios do PSEG, que viabilizou a nossa vinda para cá, cara. Então, tô muito contente, muito feliz, porque eu tô aqui de volta para Pira, cidade que eu gosto muito. E você provavelmente já deve ter ouvido falar do MBA em Agronegócios da Exalc, né? O que talvez você não saiba é que o PSEG é muito mais do que só o MBA, é o ecossistema de educação completo. Tem muita coisa ali, cara. Ele tem graduação, educação executiva, projetos in company também, coisas bem personalizadas, certificações leads e até parceria internacional. Então, cara, tem um monte de coisa acontecendo aqui e para você saber um pouquinho mais de tudo isso aí é só você acessar lá pseg.com ou buscar no @psegoficial nas redes sociais que você vai entender um pouquinho mais aí de todo esse ecossistema que está em volta aqui do PSEG, beleza? E para começar essa temporada de episódios aqui do Agro Resenha em Piracicaba, no PSEG, estou nada mais, nada menos com o meu grande mentor, Ricardo Shirota. Como é que você está, meu doc? Rudes, prazer muito grande estar aqui com você. Vamos que vamos bater um papo hoje. É isso aí, muito bom. E para você que está aí ouvindo, já sabe que no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui, ó, você já viu, tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso querido Shirotinha. Shirota, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Eu sei que tem bastante coisa aí, tá? Não guarda nada pro seu coração, não. Traz tudo pra nós, cara. Não, Frutos, eu sou neto de migrantes japoneses, família de agricultores. Dizem que a minha família está em agricultura há 5.000 anos. É mesmo, é? Dos quais no Brasil quase 100 anos. Eu sou nascido no norte do Paraná. Meu avô foi para lá na época da abertura do norte do Paraná. Havia uma empresa chamada Melhoramentos, uma empresa inglesa que estava colonizando, e o meu avô foi para lá, comprou um pedaço de terra, e eu fui nascido, criado lá naquela região, e a minha família planta café até hoje. Mas com a geada... 1964, né? O quê? A geada 76. 75. Isso aí. Aliás, antes disso, meu avô era um cara muito inteligente, ele percebeu que a cafeicultura no norte do Paraná corria riscos, e aí em 73 nós nos mudamos do norte do Paraná para o norte do estado de São Paulo, na região de Franca. Uma cidadezinha chamada Itirapuã, e na cultura japonesa o filho mais velho tem que assumir os negócios da família. Eu sou o filho mais velho do meu pai, então eu vim para Exalc fazer a agronomia para voltar para casa. E quando eu entrei na Exalc, eu achava que a coisa mais importante da agricultura era solos. Então eu fui procurar estágio no departamento de solos. Mas ninguém queria dar estágio, porque bicho é burro, e eu não sabia nada, e a maioria dos professores falaram, não, faz umas disciplinas aí, lá pelo segundo ou terceiro ano você volta aqui. Mas eu era muito chato, muito persistente. Você era muito chato? Era, pra você ver de onde que vem. E eu insisti, e um sujeito espetacular, um professor chamado Ronaldo Ivan Silveira, acho que ficou com pena, com dó daquele japonesinho careca, e falou assim, não, fica aqui no meu laboratório, fica aí acompanhando as pesquisas dos meus orientados, e eu comecei a estudar pH do solo, e fazia, obviamente, as disciplinas. E lá pelo segundo ano, eu me convenci que solos era importante na agricultura, mas tinha uma coisa mais importante, que era a economia. Então, eu fui lá falar com o professor Ronaldo, agradecer as oportunidades que ele tinha me dado e falei para ele que eu ia para o departamento de economia. Terminei as coisas que eu estava fazendo lá. O professor Ronaldo era um cara muito maduro, experiente, me apoiou na decisão. E aí eu fui para o departamento de economia, onde eu fiz as disciplinas optativas, fiz vários estágios,
Muitos professores lá me ofereceram oportunidades. Quando eu me formei, pela primeira vez, o Citibank veio recrutar na Exalc. E eu tinha feito as disciplinas optativas de novo, tinha feito um monte de estágio, aí eu fui um dos selecionados para trabalhar no Citibank. O meu pai era muito novo ainda e não estava precisando de mim lá nos negócios da família. Ele me apoiou a decisão e eu ia trabalhar em São Paulo. E uma das últimas coisas que eu fiz foi, na Exalc, foi ir me despedir do professor Paulo Fernandes Cidade Araújo, que tinha me dado muitas oportunidades, tinha me ajudado, e ele me perguntou o que eu ia fazer. Eu falei assim, professor, eu fui selecionado para o Citibank, eu não me lembro o valor ou produto, mas o salário era bom, era o melhor salário da minha época, ia ganhar 15 salários, ia trabalhar lá no Centro Financeiro de São Paulo, estava muito contente, orgulhoso pra caramba, aí o professor Paulo olhou para mim assim e falou assim, não faça isso. Como não, professor? Com todo respeito ao pessoal que trabalha na área de bancos, mas o professor Paulo falou assim, não, trabalhar em banco não é intelectualmente desafiador. Então o que eu vou fazer, professor? Ele olhou para mim e falou assim, quanto você vai ganhar? Eu não me lembro de novo quanto que era, mas eu falei para ele, falei, não, vamos fazer o seguinte, você vem trabalhar comigo, eu te pago o mesmo salário e você começa a fazer o mestrado. Aí eu falei assim, professor, eu preciso combinar com meu pai, porque eu tinha acertado uma outra coisa. Aí ele falou, não, tá bom, você tem uma semana para decidir. Aí no final de semana, eu fui lá para casa do meu pai e falei assim, pai, me ofereceram a oportunidade de trabalhar na universidade, de fazer o mestrado, o que você acha? Ele olhou para mim assim, eu fui o primeiro xirota a fazer curso superior na USP. Dentro da família japonesa, a educação sempre foi muito valorizada, muito incentivada, produzir. Aí meu pai olhou com aquele olho dele arregalado e falou assim, mestrado? Na USP? Fica. Aí eu falei assim, tá bom, pai, então eu voltei para Piracicaba, liguei para o Citibank, marquei uma entrevista para agradecer a oportunidade, mas para dizer que eu não ia trabalhar lá. Eu estava tudo certo, só não tinha assinado a carteira. Então eu desisti e fiquei na universidade. E para tornar uma longa história curta, no meio do mestrado apareceram algumas vagas de novos professores no departamento. O professor Paulo Cidade falou para eu me inscrever e eu acabei sendo contratado lá no departamento, ainda fazendo mestrado. Hoje não é mais possível, mas naquela época podia, e eu terminei o mestrado. Nessa época, o Departamento de Economia aqui da Exalc tinha o melhor programa de mestrado em Economia Agrícola do Brasil. E os professores, estavam pensando em começar o curso de doutorado. E aí, quando eu terminei o mestrado, o chefe do departamento, o professor José Molina, me chamou na sala dele e falou assim, Shirota, nós queremos que você vá fazer o doutorado nos Estados Unidos. Oh, que da hora. Aí eu falei assim, professor Molina, eu preciso combinar com meu pai. A ideia não era essa, né? Não era. O Prudis foi indo num caminho completamente diferente daquilo que havíamos planejado. Então, eu fui para casa do meu pai de novo, no final de semana. Falei assim, pai, olha, tô querendo que eu vá para os Estados Unidos fazer o doutorado. Meu pai era novo ainda, não estava precisando de mim lá na fazenda. Ele falou assim, doutorado nos Estados Unidos? Vai, pô. E aí eu fui para lá, fiquei 4 anos e um pouquinho. Voltei, aí me atolei até o pescoço com aula de graduação, pós-graduação, orientação, pesquisa. E para tornar uma longa história curta, meu pai morreu e eu não voltei para a fazenda. Mas, cara, olha só que interessante, né? Por mais que a gente faça muito planejamento da vida e tal, né? Ela sempre vem com coisas, né, que a gente inesperadas, não espera, né? Mas é uma coisa que eu tenho falado para os meus alunos, para os jovens em geral, que para não se preocupar muito com esse negócio de teste vocacional, o que eu vou fazer da vida, o que eu vou estudar, porque muito provavelmente a maioria deles vai acabar trabalhando, vai se desenvolver pessoal e profissionalmente em área distinta daquela onde ele fez a faculdade. Sim. Aliás, parte do sucesso do PSEG é esse tipo de profissional, que se formou numa
área e está precisando de crescer, de aprender uma outra área do conhecimento, entrar numa outra área do conhecimento. Então, a minha percepção é que você precisa, claro, estudar, precisa ter conhecimento e tem que estar preparado para aproveitar oportunidades. Então, se eu não tivesse sido, espero, um bom aluno na Exalc, se eu não tivesse feito os estágios em economia, o Citibank provavelmente não teria me oferecido uma oportunidade para trabalhar lá. Se eu não tivesse, de novo, ter sido um bom estagiário, um bom aluno, o professor Paulo não teria me convidado para ficar. E por aí vai, né? Provavelmente o departamento não teria me dado a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Então, graças a esse investimento na formação, no preparo, acho que acabou ajudando eu a aproveitar essas oportunidades que a vida foi me dando e, com isso, crescer pessoalmente e profissionalmente. Sim, sem dúvida. Alguns podem até virar podcaster, entendeu? Pode. O cara fala bem, engana bem, né? Coisa boa. E conta um pouco, assim, ô Shirato, porque, cara, foi uma mudança... Digo que foi uma mudança, mas o caminho foi te levando, né, a vida foi te levando num caminho que, imagino que... Não tinha sido planejado. É que, obviamente, não foi planejado, como eu já bem percebi aqui. Mas como que você foi parar nessa linha acadêmica de economia dos recursos naturais? Porque nós estamos agora... Nesse momento que nós estamos gravando, tá rolando a COP30 aqui no Brasil, né? E muito se fala de um monte de coisa, né? Tem gente de um lado de cá falando coisa, reforçando aquilo através de estudos, né, que foi feito ali, o povo de cá falando de estudo aqui e tal. Mas como que você entrou nesse universo e qual que é a importância desse olhar que você traz, que eu sei que é muito interessante para a economia do... De novo, foram coisas que aconteceram ao longo do tempo. Eu não sei se eu poderia dizer coincidências, mas enfim, eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, tinha um professor lá muito famoso chamado Alan Randall, que dava um curso de economia de recursos naturais no meu departamento, um australiano, um cara parecia aquele artista lá, aquele Crocodilo Dundee. Esse é o cara, andava de chapéuzão com uma bota, um cara muito folclórico, mas muito inteligente, e eu fiz a disciplina dele, e o professor Paulo ficou sabendo que eu tinha feito essa disciplina e pediu para que nas minhas férias nos Estados Unidos eu viesse para o Brasil dar um curso de economia de recursos naturais para os alunos de pós-graduação. Em 92, eu acredito, salvo engano da minha parte, foi a primeira disciplina de economia de recursos naturais oferecida no Brasil. Em janeiro, fevereiro de 92. Era um assunto quente e quando eu voltei dos Estados Unidos, o departamento pediu para eu oferecer esse curso. Então eu criei uma disciplina de graduação, uma de pós-graduação nesse assunto. E basicamente a ideia é que se você quiser preservar alguma coisa, os recursos, água, floresta, enfim, seja lá o que for, a ideia é que essas coisas têm valor, mas nem sempre você consegue fazer com que esses valores se reflitam no meio econômico. E a minha teoria sempre foi, o pessoal mais de esquerda nunca acreditou no que eu falava, mas a minha teoria é que se a gente quer preservar um recurso, nós precisamos fazer com que aquele recurso valha mais preservado do que explorado. Sim. Então, na minha disciplina, eu dava conceito de teoria do valor, da onde que aparece o valor e como fazer com que os recursos tivessem esse valor intrínseco refletido no meio econômico para que, de novo, a preservação deles tivesse mais retorno econômico do que a sua exploração, entendeu? Entendi. E essa época foi bem na época da Eco 92, né? Foi um pouco depois. Foi um pouco depois, né? Então, por isso que era um assunto quente na época. Exatamente. E até hoje gera debate, né, cara? Porque, assim, tem muita gente que fala exatamente isso, né? Que, assim, o cara derruba aquilo ali e faz, né, a transformação da área muito porque, economicamente, aquilo ali faz mais sentido para ele, né, cara? Claro. Se ele ganhasse qualquer tipo de
de recompensa igual em outros pela países preservação, pela preservação, certamente ele deixaria é exatamente isso. E aí tem toda uma teoria de como você estima o valor e quais são os mecanismos que você pode utilizar para que esses valores tenham reflexo para as pessoas responsáveis pela preservação, ou seja, como que ela pode ser compensada por aquele serviço ambiental que ele está gerando, entendeu? Se você fosse o dono da caneta, qual seria um modelo que você julgaria como ideal para isso aí, cara? Então, a resposta, obviamente, não é simples. Se fosse simples, já estava... A gente já tinha resolvido o problema do mundo, estava milionário. Exatamente, exatamente. Mas a gente precisa estimar melhor o valor da água, por exemplo, o serviço ambiental gerado pela preservação da floresta, e aí tem vários, desde manutenção da biodiversidade ecológica, de exploração sustentável de alguns recursos biológicos, né? Introduzir isso, por exemplo, num negócio que está cada vez mais forte, que é na bioeconomia, a economia de produtos extraídos de seres vivos, e também outra coisa na agricultura que eu acho que é muito importante, o setor tem que estar consciente da importância da preservação da floresta amazônica, é aquele conhecimento de que existe um, entre aspas, rio voador, que traz umidade lá da região amazônica e que despeja essa umidade na região centro-sul, grande, importante produtora de comida e de outros recursos da agricultura, que beneficia não só a própria agricultura, mas o país. Hoje, se o Brasil deixar de produzir comida, mais de 1 bilhão de pessoas vai passar fome. Então, esse valor precisa de alguma forma ser refletido e a gente utilizar isso para recompensar quem está preservando a cobertura vegetal, né, por exemplo. Sim. Quer dizer, temos que ter cada vez mais pesquisas que tragam esses valores, né? Até para poder, de alguma maneira, criar alguma política, enfim, em cima desse processo. Né? Só para dar um outro exemplo, a minha sala aqui no 3º andar do prédio dá de frente para o rio Piracicaba. E uma coisa que me deixa muito triste é ver agora na época do verão, que chove muito, o rio subir, causar inundação, porque uma boa parte da água das chuvas, ao invés de ser de ter cobertura vegetal para permitir a infiltração no solo, para abastecer os mananciais, e aí diminuir o problema por exemplo, da inundação, e depois essa água que ficou infiltrada no solo, na época da seca, vai através das minas d'água abastecer e manter um fluxo de água mais constante ao longo do tempo. O que a gente vê é o contrário, né? A gente impermeabiliza o solo, a gente cada vez mais dificulta a infiltração dessa água, então na época da chuva, a chuva vai tudo para o rio, acumula, causa inundação, prejuízo, infelizmente algumas pessoas morrem, e no período da seca, que a gente estava precisando dessa água para inclusive abastecer as casas, a gente beber, tomar banho, essa água fica indisponível, já foi embora, já está indo para rio abaixo. Então essas coisas, essas iniciativas, inclusive tem um conceito que eu acho genial, que é das cidades esponjas, no sentido de tentar diminuir essa impermeabilização do solo e permitir que a água da chuva, uma parte significativa dela, seja infiltrada para armazenar os mananciais. Sim, legal. E, Shirota, teve uma outra linha assim, de pesquisa que eu pesquisei aqui, né, que você sempre fala muito também, que é sobre o investimento em pesquisa, em extensão, né? Você, de alguma maneira, fez alguns estudos para quantificar isso, né, cara? Porque eu acho que é um pouco do que a gente está tentando fazer, essa questão que a gente está falando, assim, como que a gente quantifica o benefício de você investir em determinada coisa que, em tese, não gera um valor imediato, né?
Conta um pouquinho também dessa pesquisa sua, como que a educação, enfim, a pesquisa, a extensão, ela pode gerar valor aí para nós. Não, a origem desse tipo de estudo vem dos Estados Unidos, onde alguns professores, alguns pesquisadores se preocuparam com a ideia de, vem cá, investimento em pesquisa científica, quanto que isso gera de retorno para a sociedade? Vale a pena botar dinheiro nessas coisas? Não é só pesquisa não, educação também. Lá nos Estados Unidos, inicialmente, mostrou-se que um dos maiores retornos econômicos em investimento, em qualquer área, imóvel, mercado financeiro, bolsa de valores e tal, os melhores investimentos, os que dão um retorno mais alto é em educação e pesquisa. Na década de 60, alguns desses pesquisadores americanos vieram para o Brasil e fizeram um estudo para ver qual que era o retorno dos investimentos em pesquisas agrícolas no Brasil, década de 60, 70. E o que nós fizemos foi, mais recentemente, replicar esse estudo para atualizar os dados, ver se aqueles resultados que eles encontraram há 50 anos ainda persistiram. E, para nossa surpresa positiva, né, a gente já esperava algo assim, mostrou que realmente ainda investimento em pesquisa científica, pelo menos na área agrícola, tem retornos muito altos, e também em outras áreas tenho certeza que gerar conhecimento é algo que ajuda o desenvolvimento não só das empresas, mas também do país como um todo. Sim, sim. Acho que tem até o estudo que acho que a Embrapa fez, né? A Embrapa fez também, mas ela fez para os investimentos em pesquisa dela, Embrapa, isso, né? Exato, exato. Mas assim, eu sei porque eu entrevistei a doutora Maria Ângela Languria, né? Recentemente, foi até o episódio 400 do Agroresenha, que foi o episódio de 8 anos do podcast, e ela comentou exatamente isso, né, cara? Que assim, ela fala assim, eu sou obra do improvável, ela comenta, sabe? Porque assim, mulher formada na escola, né? Mulher formada na escola que trabalhava com microbiologia naquela época da Revolução Verde. Ela falou assim, cara, qualquer pessoa na época, ou qualquer instituição na época, provavelmente não investiria dinheiro em pesquisar microbiologia naquela época, claro. Né, cara? E aí, só a Embrapa mesmo que poderia, de alguma maneira, fazer isso. E fez. E não é à toa que hoje nós somos líder nesse processo. Quer dizer, tem retorno, né, cara? Claro. Feito bem feito, sendo bem feito, né, com o recurso necessário para você bem utilizado, o negócio dá retorno mesmo, né? Com certeza. É por isso que hoje, no passado, os governos, as instituições públicas eram as grandes investidoras em pesquisa, né? Estou falando coisa de 100 anos atrás, o Agronômico de Campinas, enfim, tem várias instituições, IAPAR no Paraná, e tem nos outros estados também, que faziam esses investimentos porque não se enxergava retorno mais imediato. Só para fazer uma comparação, você vê que investimento em pesquisa genética de milho foi feito inicialmente pelas instituições públicas, mas depois as empresas privadas assumiram isso para vender semente melhorado, as híbridas. De feijão, não tem pesquisa. Por quê? Porque no caso do milho, você todo ano tem que comprar a semente. No feijão, não. Feijão não é híbrido, é varietal. Então você colhe o feijão, guarda um pouco da semente, você pode plantar aquela semente novamente o ano que vem, não precisa comprar a semente. Portanto, nenhuma empresa privada entrou em pesquisa de... Mais recentemente, o transgênico fez com que as empresas privadas investissem maciçamente nessa área, né? Sim. Porque elas agora, com a lei das variedades lá tem um termo técnico, os agricultores são obrigados a comprar semente ou pagar a royalty pelo uso das sementes. Né? Sim, porque a semente salva, né, que o pessoal fala, né, que isso é uma briga eterna. Né? Não, mas eu acho justo produzir no sentido de você recompensar aqueles que investiram na descoberta de um conhecimento, principalmente se for empresa privada,
ela ser recompensada por aquele esforço, porque isso beneficia todo mundo. Tá? Claro, não pode ser indefinidamente, é por isso que tem a lei das patentes. Depois de um X número de anos, ele perde a patente, aí qualquer um pode usar. Acho que é um sistema que tem funcionado bem. Sim, sem dúvida. Vídeo que nós estamos vivendo em termos de produtividade, muitas coisas avanços que a gente teve. A própria soja no Cerrado, onde eu venho, né? É prova viva disso, né? Mas, Shirato, eu queria entrar num outro aspecto aqui. A gente comentou muito aí sobre a sua vida acadêmica, dentro da escola e tal. Eu lembro que toda vez que eu vinha para Piracicaba depois que eu me formei, eu dava um jeito de trocar uma ideia com você, né? Ou ia lá na sua sala, ver suas tarântulas. Você não trouxe para cá, né? Não trouxe. Um dos meus hobbies. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas, claro. Enfim, eu sempre vinha e falava assim, e aí, Shirato, como é que você tá? E você falava assim, cara, eu tô me divertindo muito aqui, né? Aquele jeitão que você sempre falou. E você fez uma transição aí, né? Por mais que você continue na área da educação e tal, uma coisa é ser professor, né, numa universidade como a de São Paulo, que é super conceituada, dentro da Exalc, e outra coisa é você vir para esse universo do privado, público. Hoje eu sou um administrador. Um administrador e tal. Como que foi essa sua transição, cara? Porque isso é um ponto interessante da gente trocar ideia também. Ô, Brudes, eu cumpri, enfim, prazo necessário para me aposentar na universidade, até fiquei um pouquinho mais do que o mínimo necessário, mas eu queria voltar para casa. Meu pai já estava bem velho e precisando de mim, e eu já tinha me planejado para aposentar assim que eu pudesse. E aí meu pai faleceu. E a minha mãe continuou lá na fazenda, eu ia para lá aos finais de semana dar uma mão, e eu pretendia me aposentar para ir para lá. Só que logo depois da minha aposentadoria, nós fomos atropelados, todos nós fomos atropelados pela pandemia. E aí eu fiquei com medo de ir para lá e levar a doença para minha mãe. Mantivemos ela meio que isolado lá, e eu fiquei aqui em Piracicaba, tentando administrar as coisas de longe. Continuei dando aula, remoto. Só que depois de alguns meses de pandemia, o fato de eu ficar preso no apartamento, não podia ir para a academia porque estava tudo fechado, não podia ir para a rua porque era proibido, os botecos também tudo fechado, não podia ir lá tomar umas biritas com os amigos. E aí eu resolvi comprar uma chácara. Eu procurei um monte de chácara e tal, acabei indo para São Pedro. E aí eu estava me divertindo de fato, porque lá eu tinha espaço, tinha área, tinha pomar, tinha horta, tinha uma oficina lá para brincar de marcenaria, que eu sempre gostei. E estava lá no Bem Bom, quando um determinado dia recebi uma ligação do Daniel Sonoda, que você vai entrevistar, que é o nosso CEO. Toma cuidado que ele é um cara muito inteligente. E ele falou assim, o que você está fazendo, Shirota? Eu disse, Daniel, tô aqui me curtindo a minha aposentadoria, tô no Bem Bom, tá? Eu tô de boa. Aí ele falou assim, não, porque você não quer vir aqui nos ajudar no PSEG? Eu falei assim, não, me deixa fora disso, eu tô tranquilo. Disse, não, você não vai fazer nada. Que mentira. Aí ele, o Daniel foi meio orientado por um japonês sistemático, certinho, um cara muito direito. Aí eu falei assim, bom, Daniel, se é pra fazer nada, eu ajudo, né? Aí no início, realmente, uma beleza, 1 ou 2 horas de trabalho remoto. Eu vinha para Piracicaba uma vez por semana para fazer reunião presencial da diretoria e estava no Bem Bom. Até que o prédio atual ficou pronto. E aí a maioria dos nossos colaboradores trabalhava remoto e havia uma certa resistência de vir para cá. Aí o Daniel falou assim, Shirota, nós da diretoria temos que dar exemplo. Vamos para cá, vem para cá. E aí passei a vir de São Pedro. Aliás, morar em São Pedro é uma maravilha. Tanto é que eu não voltei para o meu apartamento aqui em Piracicaba, continuo morando lá em São Pedro. Vai e volta todo dia. E aí passei a vir 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, agora eu venho
todos os dias e até os finais de semana para resolver BOs aqui, participar de eventos aqui no PSEG. E aí, essa é, em resumo, a minha história. E o trato que eu tenho com o Daniel, que enquanto eu achar que eu estou colaborando, contribuindo para alguma coisa e eu estiver me divertindo, ele vai contar comigo. É isso aí. E, cara, então conta um pouco. A gente está aqui dentro do PSEG hoje, você como uma figura, né, de liderança aqui dentro, né, você conta toda essa história sua, cara. Conta um pouquinho sobre o PSEG, né, muita gente conhece, obviamente, mas pode ter gente que não conhece. Claro. Resumidamente, o PSEG é uma instituição privada sem fins lucrativos que basicamente tem duas missões. Nós queremos disseminar conhecimento de qualidade para a maior quantidade possível de pessoas. E a segunda atividade que a gente faz aqui é apoiar, desenvolver, abrigar e ajudar ideias inovadoras, positivamente disruptivas, que tenham potencial de ajudar o desenvolvimento da sociedade. Originalmente, o PSEG surgiu, acho que você se lembra, lá no Departamento de Economia, o professor Pedro Marques, que é o nosso fundador, trouxe dos Estados Unidos o conceito de Long Life Learning, quer dizer, o aprendizado ao longo de toda a carreira. Você sabe que os conhecimentos científicos e tecnológicos avançam muito rapidamente. Na nossa área, então. Todas as áreas, né? Viu, o Prudência? E se você não se atualizar, você não estudar, rapidamente você se torna irrelevante. Isso é muito ruim, porque prejudica, impede você crescer, de você, enfim, se desenvolver. Então, a Universidade de São Paulo, estatutariamente, tem 3 missões. A USP, a nossa instituição, tem primeiro o ensino acadêmico, graduação e pós-graduação. A segunda missão da universidade é fazer pesquisa, gerar conhecimento. E a terceira missão é fazer extensão, pegar os conhecimentos gerados, acumulados na universidade e devolver para a sociedade, que em última análise financia a instituição. E, por uma série de razões que não vêm ao caso, historicamente na universidade, para os professores, para os pesquisadores, o que dava prestígio, o que ainda dá prestígio, é ensino e pesquisa. Sim. A extensão sempre foi um patinho feio. Então nunca teve muito recurso, nunca teve muito apoio, nunca teve muita gente para trabalhar nessa área. E o professor Pedro Marques, que tinha começado o curso dentro do PSEG de MBA em agronegócio presencial, começou a aumentar as atividades, no sentido de ter cada vez uma quantidade maior de alunos, e esse crescimento dentro da universidade estava muito difícil. Então, o que ele fez? Ele pegou o PSEG, tirou, entre aspas, da universidade, criou uma instituição privada, que somos nós hoje, para tornar a nossa operação mais ágil, mais flexível. Gastar dinheiro dentro da universidade é extremamente complicado por causa da lei lá de licitação e uma série de dificuldades que não vêm ao caso. E com isso, o PSEG conseguiu dinamizar suas operações e rapidamente passou de alguns poucos milhares de alunos para hoje ter mais de 50 mil alunos esparramados em todos os estados do Brasil e também em 80 países do mundo. Legal. E assim, eu até comecei, né, falando sobre o MBA em agronegócio, porque é o que todo mundo, assim, vamos dizer, conhece bastante, né? Eu vejo, assim, eu entrevisto muitas pessoas aqui no podcast e muitas têm o MBA em agronegócio. Você vê lá no currículo do cara que ele tem, né? Então, quer dizer, aquele conhecimento, e boa parte dos professores que estão ali, uma grande parte deles, são daqui, né? São da Exalc e tal. Então, isso dá, de certa maneira, um prestígio para essas pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de estudar aqui, né? Claro. Assim, um processo que, assim, de evolução do PSEG foi MBA em agronegócio presencial. E a ideia inicial era atender os profissionais num raio de 100, 150 quilômetros em torno de Piracicaba. Mas à medida que o curso começou a ter fama, mais gente de locais mais distantes começaram a frequentar o curso aqui, 200, 300, 400 quilômetros. O meu recorde era um aluno que vinha de Goiás, todo final de semana, 700 quilômetros, gastando combustível, pedágio, alimentação, tudo por conta dele, mais a mensalidade, né? E aí o Daniel, que é um cara muito inteligente, falou assim, nós precisamos criar um modelo diferente. E foi quando
nós começamos a desenvolver a plataforma de ensino à distância. Agora, o ensino à distância, Prudence, no Brasil, eu acho que até com razão, tem uma fama não muito boa. Aulas gravadas, repetitivas, não atualizadas. E o nosso modelo é diferente. O nosso modelo tem que ter uma aula de qualidade. E o Daniel tem um lema aqui que eu acho genial. Ele diz o seguinte: as nossas aulas à distância têm que ser tão boas ou melhor do que as aulas presenciais. E a única coisa que a gente não consegue transmitir ainda é o cheiro. Porque o resto tem que ser tudo. Por enquanto. Né? Por enquanto. Prudence, então como é que a gente faz? Mas o professor está dando aula por uma câmera, é ao vivo, mas como que o aluno interage com ele? Porque em sala de aula o aluno levanta a mão e faz a pergunta, o professor esclarece e tal. Então nós criamos uma plataforma de ensino onde a aula é ao vivo, o professor está falando com uma câmera, mas sempre tem um ou mais monitores conversando com os alunos, através de uma ferramenta de chat associada à aula. Então o aluno, eu não entendi tal coisa, pede para ele esclarecer um outro ponto, e aí o monitor interrompe o professor, diz: professor, o pessoal gostaria que você esclarecesse, explicasse tal coisa. Então, em tempo real, existe essa interação. E tem outras vantagens que nós descobrimos depois. Por exemplo, numa aula presencial, se você perder a aula, danou-se, tá? Você já era, né? No nosso modelo, a aula que é ao vivo é gravada. Então, o aluno que por qualquer razão se perder a aula, ele pode ir lá assistir a aula que ele perdeu. Mais do que isso, mesmo que você tivesse assistido a aula, se você ficou numa dúvida, não entendia aquele ponto, ele vai lá e assiste o trecho, a aula toda, coisa que não é possível no curso presencial. E tem de novo uma frase que o Daniel fala, que também é genial, se você parar para pensar é verdade. Ele diz o seguinte: os nossos cursos à distância, pelo que a gente cobra, é mais barato do que um curso presencial de graça. Mas como assim? Porque mesmo gratuito, se o sujeito tiver que andar 400 km, 300 km, 700 km para vir aqui, o custo da transporte, alimentação, estadia é maior do que a mensalidade que ele vai pagar. Tá? E além disso, o Prudence tem um benefício, tem um valor social. A Universidade de São Paulo é uma universidade pública sustentada pelos contribuintes do Estado de São Paulo. Mas é uma instituição pública, tem um compromisso moral de disseminar conhecimento. Agora imagine alguém que lá de Mato Grosso, de Tocantins, do Acre, de Rondônia, seja lá onde for, que vem de família humilde, não teve o privilégio, a oportunidade de frequentar uma boa escola, mas precisa dos conhecimentos. Não só para ele pessoalmente, profissionalmente, como para a região, precisa desenvolver, precisa atualizar tecnologicamente para aumentar a produtividade, diminuir custos, seja lá o que for. Se ele não tiver acesso a uma ferramenta como essa de ensino à distância, ele dificilmente não consegue avançar, ele está preso lá naquela situação de assim, acesso impedido do conhecimento. Né? Ignorante no sentido lato da palavra. Exato, por falta de acesso. Agora, com nossa plataforma de ensino, se você tiver uma conexão de internet, que não precisa ser o ó do Borogodó, ele consegue perfeitamente assistir as aulas do conforto da sua casa, da sua empresa, da onde for, por um custo muito mais barato, muito acessível, em relação, inclusive, a um curso de graça aqui em São Paulo. Sim, sem dúvida, cara. E eu acho que esse é um ponto legal, porque eu lembro até que tinha um MBA, acho que ainda tem, não sei, acho que deve fazer ainda até hoje, né? Um MBA que é lá em Mato Grosso, né? Então... Que eu acho que meio que começou lá, não sei, tem uma história assim, né? É que eu não quis detalhar, Prudence, para não alongar muito a história, mas assim, em termos de evolução foi curso presencial em Piracicaba. A hora que começamos a ter interesses em outras regiões do Brasil, por exemplo, em Cuiabá, o professor Pedro falou assim, vem cá, é mais barato mandar os nossos professores daqui para lá. Sim. Então nós passamos a ter cursos presenciais
em Cuiabá, em Campo Grande, Maringá, em Londrina, em muitos lugares do Brasil. Mas aí a gente começou a ter o problema oposto. O professor trabalhava de segunda a sexta aqui na universidade. Pegava um avião sexta à tarde para ir para Cuiabá, dar aula sexta-noite, sábado o dia inteiro. Muitas vezes, depois que terminava a aula, no final do dia, não tinha mais voo para casa. Tinha que dormir. Aí o professor começou a ter problema com a esposa, com a família. Foi quando o Daniel, que é um cara muito inteligente, começou a pensar na possibilidade de dar os cursos à distância. Sim. Que é o modelo que prevaleceu, que a gente tem hoje. E até legal você comentar isso, né, Shirota? Porque a gente está falando aqui de educação, estamos falando de todo esse processo, mas tem toda uma questão de tecnologia e inovação por trás disso aí, né? Sem dúvida. Porque, imagina, fazer um curso à distância no início dos anos 2000, cara, era um desafio do caralho, não era um negócio simples assim, cara. Não tinha internet. Pois é, então por isso que eu tô falando, tinha um lance de satélite. Aí, de repente, no dia, na hora da aula, tava chovendo, aí não tinha sinal de satélite, caía o sinal e dava um BO tremendo. Mas hoje, com a internet estável, na maior parte do país, é chuchu. Sim, não, sem dúvida. E até entrando um pouco nessa questão da inovação, né? Eu lembro que até quando eu tava, não sei se eu já tinha saído de Pira já, mas eu lembro de falar assim, o PSEG está desenvolvendo lá um negócio que você... em tempo real o cara tá falando em português e já tá falando em outras línguas. Eu acho que tem muito a ver também com essa parte da internacionalização, né, do processo aqui. Conta um pouquinho dessa parte mais voltada para inovação, porque nós estamos aqui em Piracicaba, estamos, né, numa região, o próprio PSEG está numa região aqui muito propícia para esse movimento, né, da inovação e tal. Conta um pouquinho da relação do PSEG com a inovação, esse ecossistema de educação que vocês comentaram aqui. Produzir, eu vou me limitar a falar um pouco da área de TI. Isso. Tá? Porque tudo que a gente faz aqui é baseado em TI, internet, plataforma de ensino, chat, enfim, atendimento. E aí o Daniel percebeu a necessidade de nós termos uma equipe sólida de profissionais dessa área que produzisse as demandas tecnológicas. Então, uma coisa que o Daniel percebeu é que havia uma demanda internacional por conhecimentos, principalmente voltados para a agricultura tropical. Uhum. Então, ele falou, bom, quais seriam os países potencialmente interessados? Bom, se for de língua portuguesa, beleza, porque as aulas são todas em português. Mas tem toda a América Latina, tem uma parte da África, da Ásia, cuja língua não é o português. E na América Latina é o espanhol. Então, o que o Daniel fez? Botou um desafio para a nossa equipe da área de TI para desenvolver uma ferramenta que fizesse legendagem em tempo real para português, inglês e espanhol. Então o professor está falando em português e aparece lá, dependendo da escolha, você tem a opção de pedir a legendagem em português, espanhol e inglês. Isso de forma síncrona. Tempo real. O cara está falando e está aparecendo a legenda lá do que ele falou. Umas coisas interessantes. Primeiro, no caso do português, por que vai fazer em português? Porque tem pessoas que têm problema auditivo, não conseguem ouvir direito. E aí, o fato de estar legendado aumentou o acesso ao conhecimento para pessoas que têm esse tipo de dificuldade. O espanhol, de novo, por causa dos países da América Latina, e o inglês para todos os outros países, por enquanto. Porque agora, produtor, eu estou adiantando em primeira mão para você que nós estamos trabalhando numa ferramenta que já não vai ser mais legenda. O professor vai falar em português e o aluno vai poder ouvir nas línguas oficiais das Nações Unidas, incluindo o alemão, o francês, o espanhol, o chinês, enfim. Caraca. Sim. Usando ferramenta de IA. Caraca. Então, a ferramenta vai captar o som em português e em tempo real tem um delay de alguns segundos,
vai pegar aquela informação em português e versar para as línguas oficiais das Nações Unidas. Vai ter o Chirotinha lá hablando mucho. É isso aí. Em japonês. Japonês não, que japonês não é língua oficial das Nações Unidas. Não, legal. E, ô Shirota, pra gente já ir pros finalmente aqui, né? Recentemente eu vi aqui uma notícia, né, do Corredor de Inovação aqui em São Paulo, né? Uma parceria, acho que PSEG, Apta, Embrapa, né? Conta um pouquinho disso aí. Tá. Prudes, recentemente a Prefeitura de Piracicaba fez uma chamada pública para renovação da administração do Parque Tecnológico de Piracicaba, que é conhecida mais na área de bioenergia, cana-de-açúcar e tal, mas tem outros envolvimentos, e nós fomos selecionados. E agora, como administradores do Parque Tecnológico, além da parte de ensino propriamente dito, nós vamos nos envolver com o desenvolvimento tecnológico, que está dentro de uma das nossas missões de abrigar, apoiar ideias inovadoras, né? Mas mesmo na área de ensino e principalmente na área de pesquisa, Prudes, fazer as coisas sozinhos é muito difícil. Sim. Dá um trabalho do caramba, a quantidade de recursos que não são muitos, que demanda é grande, gente, contatos, enfim. Então sempre a gente busca parcerias. E nesse sentido a gente foi convidado para, junto com a Embrapa e a Apta, aqui do estado de São Paulo, participar de uma iniciativa de desenvolvimento, apoio de desenvolvimento tecnológico na área agrícola, que está ao longo de um corredor que vai desde São José dos Campos, passando por Campinas, Piracicaba, Pirassununga, até Ribeirão Preto. Então, essas 3 instituições, junto com outras que eventualmente venham a se juntar, nós vamos tentar criar um ecossistema, vamos dizer assim, de conhecimentos tecnológicos voltado para a agricultura. Legal, legal. É um desafio, né, cara? Porque são muitas instituições, cada uma com as suas particularidades, né, cara? Mas é um desafio bom, né? A vida é feita de desafios, né, cara? Então, a minha filosofia é que você tem que ter bons parceiros, tá? Porque de vez em quando tem uns parceiros que quer entrar com a botina e quer que você entre com o traseiro. Essas parcerias não funcionam. Muito Tem boa, que ser né? parceria no sentido de vamos nos ajudar mutuamente, vamos colaborar, cada um na sua área de maior destaque, e a ideia é que juntos a gente consiga fazer mais do que o resultado que elas obteriam separadamente. Né? Sim, sem dúvida. Esse é o mundo ideal. Não faz né? a força, sinergia, coisa desse tipo. Mas você tem razão, não é fácil. São pessoas, têm problemas pessoais, têm ciúmes, têm inveja, mas eu espero que, pelo menos nas instituições que estão envolvidas, existe uma ideia positiva de colaboração e a gente bota fé. É isso aí. E a clareza, né, do que cada um faz, acho que isso é super importante. E é muito legal ver essa união, né, porque, enfim, cada um fica ali cuidando do seu quadradinho e não tá enxergando, né, o negócio de cima. Quando você tá com todo mundo junto, pelo menos cada um traz a sua visão e você consegue desenvolver algo bacana ali. É isso aí. Pô, Xirota, muito obrigado, viu, cara, por esse bate-papo aqui. Já tinha anos, cara, que eu tava planejando isso aqui. Juro por Deus, né? É verdade. Eu falei, puta, um dia eu tenho que gravar com o Xirota e tal, pá. Mas conta que bom comigo. Que deu certo nessa parceria, cara. Muito obrigado. Parabéns pela sua carreira, sua trajetória e pelo que você tem desenvolvido junto com a turma aqui, cara. Muito bom, Prudes. O sentimento é mútuo. Obrigado pela oportunidade. Espero ter ajudado em alguma coisa aí, trazer uma ideia para o teu público, e conta comigo. Show de bola, muito bom. E para quem está escutando ou vendo a gente aqui agora, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho do PSEG? Então, eu sou um cara meio da antiga. Eu uso e-mail, uso WhatsApp, mas eu não uso muito redes sociais. Então,
me acompanha as coisas do PSEG. Tá bem, né? Tá bem. Isso aí. Esse tempo que você gastaria nas redes sociais, provavelmente você ia estar alimentando suas tarântulas, suas coisas. Claro, que é uma coisa que eu não deixo de fazer. Muito bom. Vamos para uma última parte aqui desse podcast, que é o nosso glorioso quiz. Quiz? Vamos Caramba, nessa? Vamos embora. Quiz. Não tem pegadinha. Olha lá, Deixa eu hein? fazer umas perguntas. Te dou um ralo depois. Ricardo Shirota, qual que é a sua música antiga predileta? Eu sei que você gosta de música. Nossa, música antiga, predileta. Eu sou de uma geração antiga, né? Eu gosto de sertanejo clássico, gosto de rock and roll clássico, MPB clássico. Sei lá, eu venho do interior, nascido e criado em sítio, gosto muito do sítio, gosto da chácara. Então, o Luar do Sertão é uma música que sempre me tocou. Isso aí. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, Shirota? Nossa, caramba. Eu realizei um sonho recente de conhecer o fim do mundo. Dizem que Ushuaia é a última cidade no hemisfério sul. E recentemente eu fui para lá de carro, fiz uma viagem de 17 mil quilômetros em 48 dias. Foi uma experiência muito bacana. E um outro lugar que eu vou e gosto muito, mas isso por uma razão mais pessoal, que você sabe, eu tenho 3 filhos, o filho do meio me deu 2 netos, mas o desgraçado levou os netos para Singapura. E aí sempre que eu posso, uma vez por ano mais ou menos, eu vou para lá para ficar com os meus netos, e tenho aproveitado para conhecer o país. É um país absolutamente impressionante, a gente tem muita coisa que a gente precisa aprender deles, também um lugar muito legal. São aqueles países que pegam a cartilha do que já aconteceu em outros lugares, aplicam e dá certo. E dá certo. Coreia do Sul foi a mesma coisa, Singapura tá no mesmo caminho, né? Hong Quer dizer, Kong, não tem como você reinventar a roda, não existe, né? Não tem. E cara, e na cozinha, qual que é a sua especialidade? Eu faço um ótimo sukiyaki. Já imaginei que fosse isso aí, ó. Chique. Também faço um molho de macarrão com extrato de tomate e músculo, que o povo gosta muito também. Estilo, esse eu nunca comi não, sukiyaki eu já comi. E tem algum livro, cara, que te marcou e que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Livro, eu tenho lido bastante, eu li muitos livros acadêmicos, mas um livro que, assim, me ajudou a enxergar um pouco o processo de evolução é um livro do Jared Diamond, chamado, agora eu não vou me lembrar exatamente o título dele, mas Jared Diamond. Ele descreve no livro o processo de transmissão de conhecimento ao longo do hemisfério norte e por que alguns países deram certo e outros não. E basicamente ele mostra que algumas características particulares dessas regiões fizeram com que o conhecimento fosse acumulado mais e transmitido mais rapidamente ao longo do hemisfério norte e não, por exemplo, na África, no sul da Ásia ou na América Latina. E se você, assim, agora filosófica, hein? Pra gente finalizar mesmo. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Caraca. Essa é difícil, essa talvez seja a pergunta mais difícil desse. Entendi. A minha vontade é de falar sobre tomar cuidado com algumas falhas, algumas cagadas que eu andei fazendo na vida, mas hoje eu sou mais positivista, no seguinte sentido. Quando eu falei para o meu pai que eu tinha recebido a proposta de trabalhar no Citibank, ele me falou assim, não, você está muito jovem, vai fazer muita burrada na vida, vai fazer burrada lá longe de mim, depois você volta aqui para me ajudar na fazenda. E eu acho que é importante você cometer erros, tá? Mas mais do que isso, é um lema que nós temos aqui no PSEG, é não repetir erro. Novos erros são aceitáveis, faz parte da vida, só não faça erros, cagadas, que eu felizmente acho que eu não cometi muito grandes, né? Aquela que dá merda mesmo, que prejudica
o teu crescimento pessoal, profissional, mas pequenas cagadas, eu acho que eu deveria ter cometido mais do que eu cometi. Eu era muito conservador, muito Caxias. Caxias. Eu sempre falo aqui no podcast, né, que às vezes a gente conversa com sucessores e tal, né, e eventualmente tem aqueles que logo quando se formam ou, enfim, já vão trabalhar direto, tem alguns que não, né, os caras vão trabalhar fora em outras empresas e tal. Eu sempre brinco que é melhor errar com o dinheiro dos outros do que com o nosso. Sem dúvida. Então, é mais ou menos por aí, né, a ideia. Muito bom. Muito bom, Shirota. Muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo aqui. Quero agradecer já de antemão novamente o PSEG por você dar esse espaço aqui. Incrível, cara. Cheguei aqui e já tá parcerias boas, Prutz. Então é coisa maravilha. E é sempre um privilégio estar aqui em Piracicaba, né, conversando com amigos que a gente faz aí ao longo da vida, né, Shirota? Eu tenho certeza que a gente vai conversar com muitas outras pessoas muito interessantes aqui que você vai ver. Então, como eu acabei de comentar, o PSEG é um ecossistema de educação gigante, envolve graduação, educação executiva, projetos in company, personalizados. Então, sua empresa quer fazer um negócio bem azeitadinho ali com o que você tem na empresa. Cara, o PSEG faz isso aí. Certificações livres e até parcerias internacionais, como a gente comentou aqui, né? Através dos seus cursos, toda essa tecnologia que é utilizada. Para conhecer mais sobre como o PSEG pode apoiar aí o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua empresa, dos seus colaboradores, é só acessar www.pseg.com ou siga o @PSEGoficial em todas as redes sociais, tá certo? É isso aí. E, cara, se você curtiu esse bate-papo meu com o Shirota aqui, considere compartilhar esse episódio com alguém, né? Que vai se beneficiar desse conteúdo, porque o Agro Resenha ele cresce quando você participa com a gente. Então assine também o Agro Resenha em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, no YouTube também. Esse podcast aqui, assim como vários outros, faz parte da Rede Rural de Podcast, a maior e única rede de podcasts do agro do Brasil, que é uma iniciativa da Rural. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X também, a gente tem conta lá, apesar da gente não usar porra nenhuma, a gente tem lá também, @agroresenha. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi pra gente adora receber ois, tá certo? Shirota, mais uma vez, obrigado. Obrigadão, foi um prazer. Eu sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, que é pra gente levar pra frente. Vai lá. Que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não, tá? Tá tudo resolvido. Tá certo. Valeu, cara. Obrigadão. Tamo junto.